Boa tarde, meu povo, tudo tranquilo? Vamos fazer a correção da nossa 18ª atividade, que foi sobre equinodermos e peixes, né? A gente falou um pouquinho sobre equinodermos, né? O conteúdo mais curto, e complementamos nossa aula com os peixes, tá bom? Então vamos ver aqui o que vocês responderam, o que vocês acertaram, o que vocês erraram, tá bom? A primeira questão, ela tratava dos equinodermos. Bom, dizia o seguinte, que os equinodermos são todos marinhos e estão divididos em 5 classes principais, né? Como nós vimos lá na aula. Então, pedia que você marcasse a alternativa que relacionasse corretamente o animal e a sua classe. Então, lá na aula, né, e também eu disponibilizei para vocês o material, né, eu mostrava a classe e dava um exemplo, pelo menos um exemplo de um animal que faz parte daquela classe, tá certo? Então, nessas 4 classes que estão aí, apenas uma delas está corretamente, né, relacionou a classe e o animal correspondente. As demais estão invertidas, tá bom? Então, na letra A está falando que asteroides são ouriços e bolachas da praia, né? O que está... não vou dizer a vocês ainda, tá certo? Se está certo ou errado. Os equinoides, que são estrelas do mar. Ofurioides são estrelas e serpentes. E os crinoides, pepinos do mar. Então, dessas 4 alternativas, vamos ver qual delas vocês marcaram corretamente. Vamos ver aqui. Então, olha só. Aqui, ó, a grande maioria, né, 29, 60% dos alunos, foi exatamente na letra C, né? Então, se você analisar a letra A, B e D, né, a classe, ela está... todas essas classes aí, asteroides, equinoides e crinoides, os exemplos não correspondem aos animais que fazem parte dessa classe, né? Na verdade, está invertido, tá certo? Como, por exemplo, aqui na letra A e B está invertido, né? Asteroides são estrelas do mar, tá? Como equinoides, e equinoides são os ouriços do mar. Houve uma inversão. Agora, a letra C está correta, né? O ofiuroides são exatamente as estrelas serpentes. Então, a grande maioria acertou. A segunda questão dizia o seguinte: em relação aos equinodermos, novamente equinodermos, então foram 2 questões sobre equinodermos e 3 sobre peixes. Em relação aos equinodermos, indique agora a alternativa incorreta. Então, na primeira questão, eu queria saber a correta. Aqui eu estou querendo saber a que está errada, tá bom? Ou seja, tem 3 corretas e apenas uma está errada. Diz o seguinte: a maioria tem espinhos. A letra B diz que o esqueleto é rígido de calcário. Letra C diz que pés são ambulacrários ou ambulacrais, que são sistemas de canais por onde circula a água do mar. E a letra D diz que possui sexos separados e desenvolvimento direto. Então vamos aqui ver o que vocês me falaram na segunda questão. E aí, na segunda questão, né, novamente a maioria foi na letra D, né? Está dizendo que tem sexo separado e desenvolvimento direto. Na verdade, o que está errado aí é exatamente esse direto, né? O desenvolvimento, nós vimos lá durante a aula, né, que tem desenvolvimento indireto, ou seja, os indivíduos ao nascerem, eles não têm a mesma aparência que os pais, eles sofrem mudanças, né, ao longo da sua vida. As outras alternativas estão corretas, tá certo? Vamos lá, para a terceira pergunta agora já sobre os peixes. Diz o seguinte, a terceira pergunta: existem peixes que têm um esqueleto interno feito de cartilagem, um tecido de sustentação mais mole que o osso. Esses peixes formam a classe dos chondrichthyes. São exemplo dessa classe. Então, nós vimos que existem 2 classes, né? Os peixes com ossos, que é a grande maioria, são os osteíctes, e os chondrichthyes, que são aqueles que possuem cartilagem, que é uma minoria. Quem representa, né? São os tubarões e as arraias, são apenas as piranhas, o baiacu ou a tilápia, tá bom? Então vamos ver aí que vocês colocaram. Terceira pergunta, vocês colocaram novamente 38 pessoas, a maioria, né, colocou tubarões e raias, né? Tá bem claro lá no material que eu deixei com vocês, né? E também na aula a gente discutiu bastante isso, tá certo? Nós vimos que, como é uma quantidade menor de peixe, né, que tem essa cartilagem,
Então fica fácil vocês saberem, né? Tubarões e raias. Os demais são osteíctides, né? Possuem ossos. Muito bem. Quarta pergunta também sobre o peixe, sobre os peixes, dizia o seguinte: em relação às adaptações à vida aquática dos peixes, marque a alternativa incorreta, ou seja, nós temos 3 corretas e apenas uma está errada, incorreta. São as adaptações que os peixes possuem para viver no ambiente aquático. O formato hidrodinâmico, será que é? As nadadeiras e caudas também são? As escamas, será que também são adaptações? E o tamanho reduzido, será que é isso? Essa tá bem simples, bem fácil, né, gente? Isso aí eu coloquei para todo mundo acertar, certo? E, de fato, a maioria acertou, mas ainda foram alguns que erraram, acho que confundiram, né? Porque o formato hidrodinâmico é exatamente uma das principais adaptações, né? É aquele formato bicudo, né? Bicudo na ponta e no rabo, né? Que é para ele se locomover melhor na água. As nadadeiras e caudas também, né? Isso facilita que ele se locomova na água. As escamas também, nós vimos que as escamas possuem aquele muco que faz com que o peixe deslize. Um tamanho reduzido não tem como ser, né, gente? Porque existem peixes de todos os tamanhos. Tem peixe grande, peixe pequeno, e isso não quer dizer nada em relação à sua locomoção. E a última questão, a quinta questão, falava novamente em relação aos peixes, dizia o seguinte: em relação às características dos peixes, marque a alternativa incorreta novamente, ou seja, 3 estão corretas e apenas uma está errada, incorreta. Primeiro, a letra A diz o seguinte: a maioria dos peixes ósseos possui uma bexiga natatória, que é um órgão que armazena gás e ajuda os peixes a flutuarem. B. O sistema nervoso dos peixes é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. C. Peixes são animais endotérmicos, isto é, a temperatura do corpo dos peixes acompanha mais ou menos a temperatura do ambiente. E D. Os peixes pulmonados possuem brânquias reduzidas e respiram através de um pulmão. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. E aqui na quinta questão, observamos que aqui vocês confundiram um pouquinho, né? Assim, a maioria foi na letra C, que é a que está incorreta, né? É a única afirmativa errada aí, essa da letra C. Mas aí confundiu um pouquinho vocês, né? Alguns foram na letra A, né? A maioria dos peixes ossos possuem uma bexiga natatória. Isso é verdade, né, gente? A gente falou disso, né? A gente mostrei lá que tem a bexiga urinária e tem a bexiga natatória, né? Que ela fica cheia de ar, que facilita que o peixe ele consiga flutuar, né? Então tá certo isso aí. Letra B, o sistema nervoso do peixe é o matricínio medula espinhal. Também tá correto, né? Certo? A letra D, os peixes pulmonados possuem brânquias reduzidas e respiram através de um pulmão. Falamos disso também, né? Que existem os peixes, são poucos, na verdade, né? Pouquíssimos peixes, mas existem aqueles peixes que respiram através de pulmões, né? Eles têm brânquias reduzidas, tá certo? Eles vivem geralmente em leitos de rios, né? Cavam túneis, tá bom? E o que está errado é exatamente a letra C, né? Que diz que peixes são animais endotérmicos. Isto é, a temperatura do corpo dos peixes acompanha mais ou menos a temperatura da água, certo? Então, isso aí está errado, certo? Então, endotérmicos, na verdade, os peixes eles não são endotérmicos, tá certo? Então, é isso aí. A única alternativa que está incorreta é a letra C. Tá beleza? Então, era isso que eu queria discutir com vocês nessa nossa correção. E na segunda-feira estaremos de volta, tá bom? Na aula. Até lá, até mais.